Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor Neilton Nunes, ele que é coordenador pela Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação em Alagoas, do 11º Prêmio Professores do Brasil, que é uma iniciativa do MEC este ano, com algumas novidades, né, professor? Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e comecemos. O que mudou nessa 11ª edição desse prêmio? Boa tarde. Primeiramente, assim, o prazer da gente estar falando do 11º Prêmio Professores do Brasil. É um prêmio para incentivar a mudança da prática pedagógica do professor e também de estar valorizando o trabalho que o professor realiza em sala de aula. Esse é o grande objetivo do prêmio, é valorizar o professor da educação infantil até o ensino médio, das escolas públicas. Da educação básica. Da educação básica, né? Que vai da educação infantil até o ensino médio, que tem uma prática inova a cada ano na sua prática pedagógica, dessa forma, melhorando a aprendizagem do seu aluno. Pois é, o objetivo de todo professor e de todo sistema de ensino é observar o crescimento, o sucesso do aluno na escola. E essas práticas inovadoras são indispensáveis, digamos assim, para se obter esse objetivo. Mas na contramão do que preconiza esse prêmio, a gente observa a situação, por exemplo, de o Brasil ter o contingenciamento na área da educação por 20 anos, como foi colocado pelo presidente Temer. E aí, professor? Isso é um problema conjuntural, né? Felizmente, a gente está vivendo no país de um governo que não consegue perceber o valor da educação. Então, assim, os cortes de verbas é uma coisa que nos preocupa, né? Nós fizemos até esse questionamento no momento da discussão do prêmio, mas nós acreditamos que a prática pedagógica do professor permite até que ele faça uma reflexão dessa situação conjuntural e possa fazer essa discussão junto ao seu alunado. É possível, professor? Claro que é possível. O professor, ele consegue trabalhar isso muito bem na sala de aula e mostrar ao aluno que ele compreenda, faça uma leitura do mundo em que ele está inserido. Na verdade, esse é o grande papel do professor, garantir que o aluno tenha a compreensão do mundo em que ele está inserido e ele possa fazer essa leitura do mundo. Então, com os projetos inovadores, os vários professores que já ganharam, desde o primeiro prêmio até agora, que é a 11ª edição, o que nós temos avaliado nos prêmios é que são projetos pedagógicos desenvolvidos que têm mudado a prática dos alunos, que têm mudado a visão do aluno ver o mundo e como ele está inserido nesse mundo. E na questão da aprendizagem também. Da aprendizagem, porque esses projetos não são simplesmente mero projeto. O professor tem que fazer todo um relato do seu projeto. Ele tem o projeto, ele tem algumas características que são essenciais para que o professor possa estar participando. Que exemplo o senhor daria para a gente idealizar? Tem que ser um mensurar projeto em que o professor tem que ter vivenciado mesmo, ter concretizado. Segundo, seja um projeto de impacto, de transformação, né? Desde o processo de construção da leitura, de projetos de leitura em que desperte não só no aluno, mas que tenha um envolvimento com a sociedade, faça uma articulação com a sociedade. Então, esses projetos que foram vencedores, ou os professores que se inscrevem nesse sentido, eles têm que primeiro fazer todo um processo de leitura de mundo, da sua prática pedagógica e avaliar, esse meu projeto é um projeto transformador. Inovador. Inovador e transformador. Quer dizer, ele mexe com a vida do meu aluno, ele mexe com a vida da comunidade em que a escola está inserida,
tem uma relação no contexto da escola? É um projeto individual só da minha sala de aula? Ou é um projeto que envolve toda a comunidade escolar, desde o diretor da escola até os outros professores, os outros alunos da escola? Então, por isso que todos esses professores que já foram premiados, foi demonstrado que os projetos foram transformadores. Se eles são transformadores nesse sentido, logo tem também um processo de transformação na comunidade e no aluno e na própria escola. Professor, como na primeira pergunta foi sobre o que mudou nessa 11ª edição. O que basicamente mudou? Há alguma mudança específica? Sim, nós temos algumas mudanças. O projeto até a 10ª edição, a premiação, né, como também os projetos, os professores eram selecionados por etapas. A etapa da creche, né, daquele professor que está atuando com a criança de 0 a 3 anos de idade, que é a etapa da creche, a etapa da educação, da pré-escola, que é de 4 e 5 anos, do ensino fundamental, do 1º ao 3º, do 4º e do 5º, e do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Agora, o prêmio traz como inovação as temáticas especiais, que são várias temáticas que o professor pode estar se inscrevendo se ele desenvolveu, né, algum projeto, alguma ação nessas temáticas. Exemplo, educação empreendedora. Por exemplo, hoje o prêmio não é só coordenado pela Undime. O prêmio, nós somos 3 coordenadores no estado de Alagoas, como nos outros estados. Nós temos uma representação da Secretaria de Educação do Estado, para trabalhar as escolas da rede estadual responsável pelo ensino médio, né, de articular as escolas de ensino médio, os professores de ensino médio. A Undime trabalha com a educação infantil, com a pré-escola, creche e pré-escola, né, com a educação infantil, e trabalha no 1º ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º. A novidade é que nós temos aí o SEBRAE participando. O SEBRAE também é coordenador, tem uma coordenação junto ao prêmio, que está trabalhando com os alunos, com os professores do 4º e do 4º e 5º ano, do 6º ao 9º, e trabalha a especificidade da temática educação empreendedora. Então, há instituições parceiras com o MEC nessa tarefa de realizar o prêmio. Isso, nós somos instituições parceiras junto ao MEC. A Undime, que representa a União dos Dirigentes Municipais de Educação, né? Nosso papel é articular os dirigentes e os professores dos municípios por meio dos dirigentes municipais de educação, a SEDUC, né, a Secretaria de Estado, e o SEBRAE. O que chama a atenção do ponto de vista das condições da categoria aqui em Alagoas de obter bons resultados nessa premiação? Olha, muitas vezes, o que a gente tem notado, fizemos um levantamento, é que o professor, ele desenvolve o projeto, mas na hora de trazer isso para o papel, para escrever, né, colocar isso, ou muitas vezes, porque você tem que estar colocando isso no sistema, tem dificuldade ou de trabalhar com o sistema, né? Habilidades tecnológicas. Habilidade tecnológica ou habilidade da escrita mesmo, né? Da organização textual do seu relato, que na verdade não é a inclusão do projeto, mas ele vai fazer um relato como foi desenvolvido com início, meio e fim. Uma tese, não é, professor? É quase um relato, né? É um relato, né? Circunstanciado de todas as etapas do projeto. E a gente nota que alguns professores, né, têm essa dificuldade de estar transportando para o papel a parte textual. A que se deve essa dificuldade, já que nós, professor, está intrínseco, né, na formação de saber lidar com a comunicação, não é? É uma dificuldade mesmo da própria formação, Gorete.
nós fizemos um levantamento, né? E a gente tem identificado alguns profissionais, alguns professores que estão em sala de aula, mas não têm um domínio ainda das inovações. Das inovações, nem de conteúdos. Isso é grave, professor. Uma das questões que nós temos encontrado, que muitas vezes a criança não aprende determinados conteúdos, porque o professor que está em sala, principalmente do 1º ao 5º ano, tem dificuldade do domínio de determinados conteúdos. Da didática. Que isso não é nem da didática, porque a didática é a prática, né? A metodologia, como transportar aquilo metodologicamente para que o aluno tenha uma compreensão daquilo que está sendo trabalhado e que o aluno possa vir adquirir esse conhecimento. Mas é do domínio do conteúdo mesmo, não é do mais passar grave. O conteúdo, Entendi. É do domínio. Isso é muito grave, mas isso também é por causa da formação, né? Muitos professores que atuam do 1º ao 5º ano, muitas vezes não têm domínio dos conteúdos da matemática. Mas porque ele também não passou por essa formação. Não recebeu essa formação. Quando recebe uma formação por cima do domínio dos conteúdos da matemática. Então, é um problema estruturante, né? É um problema de formação estrutural. Lá da base, das universidades, que precisam repensar que formação é essa que está se dando ao professor que vai atuar na educação básica. Ou a universidade discute que quer preparar um professor para ser pesquisador, né? Ou você quer um professor para atuar na educação básica. Ele pode ser pesquisador e ele pode também estar atuando na educação básica. Mas tem que ter essa formação abrangente, Ele tem que ter essa compreensão de que o professor não pode sair da universidade sem ter os domínio para poder trabalhar aquilo que é necessário para que a criança aprenda e da forma como a criança aprende. Não é, o professor não pode achar que ele pode trabalhar o que ele quer ou a forma como ele quer para o aluno aprender. Não. O aluno também, ele aprende da sua forma. E aí o professor tem que ter essa compreensão. A gente sente que as universidades têm uma distância entre o que se trabalha lá, a formação acadêmica, e a prática do professor no dia a dia da sala de aula. Mas isso tem que haver uma revisão nesses conceitos e na forma como está sendo colocado para os professores, né? Porque isso condena a uma frustração coletiva, tanto de quem faz educação, tanto quanto dos alunos, não é? Um dos materiais que nós analisamos, e aí já é outro trabalho, nós encontramos professores escrevendo alguns textos e que nós ficamos preocupados porque como é que o professor está atuando numa turma de 5º ano do ensino fundamental e está escrevendo determinados textos com determinados erros primários. Ele já deveria ter saído lá da universidade, desde o magistério ou das licenciaturas, tendo a clareza do que ele deve estar escrevendo. Da forma correta. Da forma correta, para que o aluno tenha esse entendimento e também venha aprender. Se o professor ensina errado, o aluno vai aprender errado, né? Então, a gente tem também essa preocupação. Então, muitas vezes, o professor ele até desenvolve um projeto, está desenvolvendo um projeto bom na sala de aula, mas tem a dificuldade de trazer isso para o papel. Traduzir isso no papel. Colocar isso. Aí eles não querem participar. É lamentável, porque algumas boas práticas deixam de concorrer e deixam de fazer parte do reconhecimento nacional a uma boa ideia, não é? Pois é. E aí o que é que a gente tem incentivado nesse caso? Que a escola, ela trabalhe, se ela percebe que tem algum professor, seja do 6º ao 9º, seja do 1º ao 5º, no ensino médio,
que tem desenvolvido, fez em 2007, realizou um bom projeto de trabalho, de transformação com seus alunos, que a escola sente com esse professor, que a coordenação pedagógica sente com esse professor, que a secretaria sente com esse professor para organizar o seu relato, né? E não deixar de participar. Nós estamos com um número de inscritos pouquíssimos. Baixíssimo. Nós tivemos o ano passado 67 professores participando. Apenas? Apenas. Mas para nós foi um número bom. Este ano nós não temos nem 40 professores ainda, né? Isso é um reflexo da situação do As inscrições ensino, irão se encerrar agora dia 28 de junho. E a gente está sentindo essa dificuldade, fazendo uma mobilização junto aos municípios, para que nós possamos aumentar esse número até o dia 28 de junho. Pois bem, professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Neilton Nunes, ele que é coordenador pela Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, aqui de Alagoas, para o 11º Prêmio Professores do Brasil, que é uma promoção do Ministério da Educação. Este ano, o professor dizia no final do bloco anterior que reduziu até então o número de professores participantes. E aí, professor, o senhor falava que os municípios cumprem um papel fundamental nessa tarefa de criar condições objetivas para que seus professores possam participar. Eles estão, o maior contingente praticamente da educação básica, não é isso? Isso. Nós temos mobilizado os municípios, fizemos todo um trabalho de mobilização junto aos dirigentes. Né? A AMA, por exemplo? Não, a Undime, né? A Undime, porque a AMA cuida mais da busca. parte administrativa, né? Com os prefeitos. A própria Undime. É a própria Undime que tem esse trabalho diretamente Mas isso é uma decisão política, né? Se os prefeitos não estiverem conscientes, não também, vão né? buscar. Deve participar, né? né? O prefeito Pois é. deve estar lá junto ao seu dirigente municipal de educação, e aí nossos professores estão participando, porque para o município é muito bom. Quer dizer, ele participa, além de ele ser premiado na etapa estadual, o professor do município, né? E aí isso dá uma referência de qualidade ao trabalho daquele município. Eu quero citar aqui como exemplo o município de Teotônio Vilela, né? Onde o município faz um bom trabalho na área da educação, né? Eu posso falar da educação porque eu conheço, e assim, o município tem ganhado prêmios, né? Agora mesmo, uma das professoras que participou ano passado da 10ª edição, que foi uma das vencedoras da etapa regional, da etapa estadual e regional, viajou para a Irlanda, né? Foi lá conhecer, viver outras experiências, conhecer outros projetos. Então, o prêmio garante isso, garante além uma premiação em dinheiro, Que é uma boa premiação. Que é uma boa né? premiação, mas também garante viagens para esses profissionais. Que promove intercâmbio. Pois né? é. Então, assim,
o professor deve estar participando, e isso traz para o município um valor muito grande, porque você fica, esse professor foi de onde? Foi de município X. Então começa ele se torna uma referência daquele município, e o município se torna referência. Nós tivemos professores de Minador Negrão, lá do Sertão, que ganharam a etapa estadual, professor de Viçosa, né? Aqui de Maceió, alguns professores, né, acho que 5 ou 6 o ano passado, foram os vencedores da etapa estadual. Maceió também tem que participar muito nesse contexto. Então, outros municípios, e isso, quando a gente anuncia, olha, seu município, o professor vai receber o prêmio Professores do Brasil. Foi um dos vencedores. Isso é gratificante, a gente olha do comportamento do secretário, no olhar do dirigente municipal, uma alegria. E a gente percebe também no município, nos outros companheiros daquele município, uma satisfação pelo trabalho, não só que o município vem fazendo, mas também da mudança da prática pedagógica do professor. Professor, nesse caso, não valeria digamos assim, uma convocação para as secretarias municipais de todos os municípios alagoanos criarem uma estrutura de apoio a esses professores que não têm o domínio da tecnologia, dos componentes que vão viabilizar a redação do seu projeto para colocá-lo na concorrência? Nós temos orientado, fizemos todo esse processo de orientação, os municípios dirigirem no sentido, se o professor tiver dificuldade de trabalhar com esse professor, porque você tem que abrir o site, fazer a inscrição, preencher todo um formulário, fazer a inserção do seu relato lá no sistema, né? Porque quem avalia não somos nós, não são os coordenadores. Nós temos, quem avalia, professor? São os avaliadores. Nós temos um grupo de avaliadores que passam por um curso, né? Ele simplesmente não é avaliador, Gorete, você vai ser avaliadora, não. Nós fazemos os convites a alguns profissionais que são referência em algumas áreas, tanto na pré-escola, na educação infantil, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º do ensino médio. Esses professores passam por um curso, né, faz todo um curso de como trabalhar esse processo de avaliação por etapa. Eles trabalham um processo de seleção e depois isso é encaminhado para a Comissão Nacional. E é a Comissão Nacional que irá selecionar os vencedores da etapa estadual, da etapa regional e da etapa nacional. Pois é, eu estava observando aqui a premiação para a etapa regional de R$7 mil com troféu para cada categoria, né, da região geográfica do país, e uma viagem oferecida pela CAPES, que é essa viagem da qual o senhor falou. E 5 mil adicionais para a etapa nacional. E a etapa estadual? A etapa estadual, o professor ganha um certificado e um troféu, né? Apenas? Apenas, né? Porque, na verdade, o Ministério da Educação não faz esse investimento para a nível dos estados. Né? Só regional ou nacional. E, nesse sentido, o que dizer ainda? Chegamos ao 11º prêmio, né, a edição, e Alagoas, como está situada nesse contexto e qual é a referência nacional que se tem para a premiação? Olha, a nível nacional nós não conseguimos ainda ter uma premiação, mas a nível regional nós já tivemos várias premiações. A casa da professora de Teotônio Vilela, que foi uma das vencedoras da etapa regional. Né? Eu não estou lembrado mais qual foi o projeto dela, mas ela participou lá, foi uma da categoria da educação infantil. Professor, esse prêmio demonstra, na prática, os professores vão se sobressair, mas eles revelam a valorização real que o município ou o estado dá a esses profissionais. Não é verdade? Isso. É uma forma de incentivar, né? Muitas vezes o professor está lá desenvolvendo um projeto, fazendo um trabalho muito bom, academicamente, né? Que constrói todo um processo de transformação. O que nós temos nesse estado de professores que realizam
projetos e transformam, cria todo um processo de transformação no chão da escola, Gorete. Por iniciativa por própria. iniciativa própria, muitas vezes sem apoio da escola, muitas vezes sem apoio Da secretaria, muitas vezes sem apoio de a nenhuma vocação, instituição. né, professor? Mas ele acredita que esse processo de trabalhar diferente com projetos, seja ele projetos integradores, né, que essa forma metodológica de trabalhar muda a aprendizagem da criança, muda o comportamento e muda o ler o mundo, o conhecer o mundo. O olhar sobre o mundo. Como ser inserido no mundo. Pois é, e estimula também ao profissional a sempre estar inovando. Não é? Isso dá um prazer diferenciado daquela rotina que se estabelece, se quebra esse paradigma e coloca as opções para os alunos na aprendizagem. O que dizer dos resultados do ponto de vista de quem ganha o prêmio, digamos assim, o professor da região ou do município e tal, e na volta, isso é socializado, professor, com os demais? A orientação é que esse professor, né, que recebeu esse prêmio, que foi um vencedor, seja da etapa estadual, seja da etapa regional, na verdade, ele só vai para a etapa regional se ele passa pela etapa estadual, né? Muitas vezes o professor ganha a etapa estadual, mas não foi classificado para a etapa regional. Quais são os ganha a etapa critérios? regional. Olha, os critérios é aquilo que eu já coloquei para você, um bom relato, um relato Mas que é meio realmente... subjetivo, porque tem que ter um bom relato, tem que aí ver todo, se aquele relato, ele realmente esse projeto, eu digo relato, mas é o projeto, né? É o relato porque a gente usa essa linguagem de relato. Ele realmente apresentou os aspectos que eu já falei, aspectos transformadores, tá bem escrito, né? Foi muito claro na sua exposição quando apresentou o projeto e se realmente é um projeto mesmo inovador. Foi um projeto inovador, Foi né? boa. Porque o professor tem que ter desenvolvido. Foi boa essa mudança para temáticas especiais? Qual a sua avaliação? Também, porque a gente está dando oportunidade a outros professores que desenvolveram outros projetos nas áreas. Olha, nós temos o esporte como estratégia de aprendizagem, o uso da tecnologia, informação e comunicação, boas práticas no uso da linguagem de mídia para as diferentes áreas do conhecimento, práticas inovadoras na educação científica e educação empreendedora. Nós temos professores que desenvolvem projetos nessas áreas e eles não eram reconhecidos, não eram premiados por isso. O senhor Então, falou? Pois não. o prêmio agora abre esse espaço também para esses profissionais. O senhor falou aí em iniciação científica, que a gente observa que Alagoas já recebeu prêmios no passado recente, de alunos do ensino médio, sobretudo, por práticas nessa área. Continua um referencial, professor? Olha, acho que sim, né? Eu não tenho assim discutido muito essas questões a nível da rede estadual, que é responsável pelo ensino médio, mas o que nós temos acompanhado é que o Estado vem desenvolvendo um bom trabalho nessa área, principalmente com as escolas de tempo integral, né? O Estado expandiu as suas escolas de tempo integral, tem feito um trabalho muito bom pedagogicamente, né? E o que a gente tem acompanhado é que esses alunos que estão nas escolas de tempo integral têm desenvolvido todo um trabalho na área científica, em pesquisa, né? Seja em robótica, seja em outras áreas, mas esses alunos. Então, eu acho que o Estado avançou muito e acredito que vai avançar muito mais com esse trabalho que vem fazendo, principalmente no ensino médio. O interessante seria a universalização do ensino de tempo integral, não é, professor? O bom é isso que está no Plano Nacional da Educação, está no Plano Estadual da Educação e também nos planos municipais. O problema é a questão financeira. Financiamento da educação continua um sendo problema. o calcanhar de Aquiles. Não dá né? para discutir transformação na educação se não discute financiamento, né?
Não dá para você discutir avanços na educação e qualidade se você não discute como garantir essa qualidade. Pois é, passa, né? pelo financiamento, Passa o governo pelo federal fala em financiamento. contingenciamento. Pois é. É o oposto. E o bolo tributário, na maior parte, fica com o governo federal. É o governo federal que detém a maior parte do recurso, enquanto você veja o que é repassado hoje de recurso para os municípios. E, na verdade, a educação acontece lá no município, é lá onde tem o maior número de matrícula da educação infantil e do ensino fundamental. É lá onde o transporte escolar tem que funcionar, é lá onde a merenda chega na escola e é lá onde se tem os planos de carga e carreira que tem que ser executados. Então, quanto é repassado para o município? 18%, né, dos recursos. Isso, o município não consegue dar conta de todas as suas competências, porque o município não fica com esse recurso. O município recebe a partir de transferências. Então, é necessário repensar essa política de financiamento do governo federal, principalmente do Fundeb. Tem 2 projetos de lei tramitando, sendo discutido no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. De uma senadora, parece que é a Fátima Cleide, que é do Rio Grande do Norte, e outra de outra deputada de Tocantins, que trabalha essa questão do percentual de... Hoje o governo federal repassa 10% do percentual de recurso para o Fundeb. A discussão é que isso vá para 30%, ou chega até 50%, para que os municípios possam realmente, e possa se ter uma cobrança realmente dessa melhoria da qualidade. Porque você tem hoje município que o recurso do Fundeb é só para pagar a folha. Tem município que está comprometido com a sua folha em 101%, quando a lei diz que só pode gastar 60% do recurso do Fundeb com o pagamento da folha do magistério. Tem município que está com 101%, porque tem um plano de carreira que tem que atender a necessidade dos trabalhadores. Exatamente. É uma situação muito complexa que a gente não vê uma luz no fim do túnel, justamente pela decisão do governo de contingenciar os recursos da educação. A necessidade sempre existiu e quando a gente espera alguma medida para beneficiar, para viabilizar a situação, não, é contrária. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que recebe o professor Neilton Nunes, coordenador pela Undime Alagoas, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil, uma iniciativa do MEC que movimenta toda a educação básica, os professores da educação básica, na apresentação de projetos transformadores para o conhecimento. Portanto, professor, eu pergunto, a gente discutia essa questão do financiamento
financiamento da educação no bloco anterior, no final do bloco anterior, e o senhor falava, né, das contradições existentes entre receita e despesa e as obrigações que não condizem com a realidade dos municípios. O que dizer da educação infantil quando a gente sabe que há uma carência imensa de creches? Não é uma questão de Alagoas, mas a gente sabe que em Alagoas os municípios não têm investido como poderia nessa área. Gorete, isso é o maior problema que nós temos hoje, né? Porque nós conseguimos expandir o ensino, a educação, o ensino fundamental, né? Hoje, a meta, os municípios e a União, nós temos hoje em torno já de quase 98% dos alunos matriculados no ensino fundamental, mas quando isso vem para a educação infantil, nós não conseguimos ainda atender o que está determinado na meta 1 do Plano Nacional de Educação. Né? Saiu agora o segundo monitoramento, né? A cada 2 anos a União, o MEC, faz um monitoramento do Plano Nacional de Educação. E, infelizmente, o país, né, os estados e os municípios não conseguiu, né, atender essa meta. Tivemos um crescimento, se cresceu em creche de 0 a 3 anos, na pré-escola de 4 a 5. De 4 a 5 chegamos a quase 91%, a meta é 100%, então o plano tem 10 anos, né? Nós já chegamos a um certo patamar, mas precisamos avançar mais ainda. Mas em creche não chegamos nem a 31%, onde está a maior necessidade. Agora, é o que nós temos colocado. Não adianta colocar metas ousadas e estratégias, porque nós temos 20 metas no Plano Nacional de Educação e mais de 200 estratégias, se não tem uma política de financiamento. Ora, os municípios que são responsáveis pela educação infantil, que ofertam a educação infantil, que está lá na Constituição e na LDB, podem até ofertar, mas não ofertam porque não tem recurso. Não tem hoje no Brasil uma política de financiamento para a educação infantil. Isso é um erro gravíssimo, não é, professor? Claro, é um erro, porque como é que você trabalha metas, estratégias, quando você não define como vai ser essa política de financiamento, né? Ora, nós tínhamos um programa chamado Brasil Carinhoso, em que o governo repassava para os municípios um valor por número de alunos matriculados de 0 a 48 meses, que estavam cadastrados no Bolsa Família. E hoje, o que o governo federal está repassando para os municípios não chega a 3%. Quer dizer, o governo cortou esse recurso, criou um outro programa, Criança Feliz, acho que é algo assim, mas que esse programa não chegou até os municípios. Isso é o governo Temer. Governo Temer, governo federal. E tirou dos municípios um recurso, que era um recurso pouco, mas era um recurso que pelo menos os municípios usavam para a manutenção das creches. E hoje os municípios não têm esse recurso. Os municípios estão vivendo na educação infantil de quê? Só do repasse do recurso do Fundeb via número de alunos matriculados. A per capita. A per capita. E aí como é que você consegue manter a educação? Como é que você consegue construir creche? Como é que você consegue aparelhar uma creche, um centro de educação infantil, ter uma creche ou um centro de educação infantil em tempo integral? Isso é muito caro, sem um recurso necessário, sem aquilo que é base para que o município possa. Então, os municípios estão oferecendo, estão crescendo na educação infantil, estão matriculando alunos e oferecendo a educação infantil de acordo com a sua realidade financeira. Não poder expandir, muitas vezes deixando de atender essas crianças,
porque também não tem condições, porque creche não é depósito de criança, não é colocar lá as crianças e colocar uma pessoa para ficar brincando. Creche, né, e pré-escola não é isso. Você trabalha com desenvolvimento e direito de aprendizagem com a criança da educação infantil. Você tem que trabalhar isso na educação infantil. Isso é um grande desafio, não é, professor? Agora, em relação à Base Nacional Curricular, que foi aprovada, como os municípios devem implantar? Eu observava que a realidade do Brasil continental é muito diversa, né? E no que isso pode interferir na aprendizagem? Olha, a base, né, que passou por muitas polêmicas, né, a nível de país, né, hoje foi transformado numa resolução pelo Conselho Nacional. Os estados estão se organizando nesse sentido, né? Nós temos aqui, a nível de estado, uma comissão que está trabalhando o documento para poder apresentar à sociedade, aos municípios. Nós temos uma coordenação que é composta pela SEDUC e pela Undime, né, com a participação da UNCM, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, mais o Conselho Estadual de Educação. E nós temos um grupo de redatores que estão trabalhando desde o documento da educação infantil até o ensino médio, e esse documento está sendo concluído, já se avançou na parte da educação infantil, já quase estamos fechando o documento da educação infantil, avançamos já do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, né? E aí esse documento ele vai ser apresentado à sociedade, né? Aos municípios. Depois desse documento pronto, ele vai ser colocado em uma audiência, apresentado em audiência pública, e depois vai ficar para consulta, para que os professores, a sociedade possa acessar, possa ler, possa propor também, né? Possa copiar, possa propor, e depois que vai ser chamado um documento do território alagoano, né? O currículo, é assim que nós estamos chamando, o território alagoano, e depois esse documento, os municípios irão trabalhar esse documento e irão adaptar a sua realidade. Não dá para pensar um documento e a base não é proposta curricular, né? Não é um documento que vai trabalhar currículo da escola. Esse documento é um documento orientador, mas é claro que todos nós, professores, teremos que conhecer e nos adaptar nesse sentido, porque desde o nível nacional até o município, vai ter toda uma mudança, desde a proposta pedagógica da escola, o projeto político pedagógico da escola, aquilo que vai ser tratado, vai ser trabalhado no Enem, que vai ser cobrado no Enem, que vai ser cobrado na Prova Brasil e nos exames em gerais. Então vai ter uma mudança profunda, seja na escola pública, seja na escola privada. Então é uma mudança realmente estrutural, né? Estrutural, e também de comportamento, porque vai trabalhar competências, né? O aluno tem que sair dominando competências. Nós temos 10 competências na base para ser discutida, né? E direitos de aprendizagem, né? O que é que a criança tem que aprender, né? O que é que a criança deve levar para sempre em termos de conhecimento? Porque tem que se direcionar, né? Não adianta você receber um conhecimento que não vai usar na prática do seu dia a dia. A base vai nortear essa prática, a prática pedagógica do professor, e vai nortear o processo de ensino e de aprendizagem dos nossos alunos. Professor, chegamos ao final da nossa entrevista. Algumas considerações? Agradecer o espaço, né? Pedir aos professores que acessem o sistema, né? Prêmio Professores do Brasil.mec.gov.br. Conheça, faça a sua inscrição, faça o seu relato. Nós precisamos muito da participação dos professores. Cada professor que desenvolveu em 2017
um bom projeto pedagógico que tem resultado, possa estar participando. Procure o seu diretor da sua escola, procure o secretário municipal de educação, coordenador pedagógico, a equipe da secretaria, né? E façam as inscrições e participe. O prêmio é nosso. É isso. Obrigada, professor Neilton Nunes, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.